Pessoal, hoje eu tô aqui não para te mostrar os meus resultados com meus negócios online. Eu quero te mostrar esses resultados aí, de pessoas comuns, assim como você, que aplicaram o meu método e estão vendendo todos os dias pela internet. Se você quer aprender como você pode começar o seu negócio online, trabalhando aí na sua casa, nas suas horas vagas, sem precisar de grandes investimentos, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como ganhar dinheiro online de verdade. Eu também achava que ganhar dinheiro online seria muito difícil, mas os cursos do João Pedro com certeza te dão resultados similares a esses ou até melhores do que esse que eu estou mostrando aqui na tela. Então, se você acha que também tem capacidade para isso, eu te convido a experimentar. Tô gravando esse vídeo aqui para vir agradecer. João, eu só posso te dizer muito obrigado. Eu nunca imaginei na minha vida faturar esse valor em um dia. O curso realmente é maravilhoso. Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Então não atende a nenhum dos mundos, não faz sentido. Você falou agora da dupla Grenal e a gente tem o boletim da Paula Menezes, repórter de Porto Alegre, para trazer mais informações, porque o Internacional já retomou os treinos de bola no segundo dia de atividade e o Grêmio finalizou os testes contra o coronavírus. Vamos às informações. Começando com uma notícia extracampo aqui de Porto Alegre. O Inter confirmou nesta quarta-feira a demissão de funcionários do clube. O assunto já aparecia nas redes sociais desde terça-feira e aí o clube, de forma oficial, confirmou nesta quarta-feira a redução no quadro de funcionários devido aí à pandemia do novo coronavírus. Falando sobre futebol, pela manhã teve treino no CT Parque Gigante. Esses treinos eles são fechados para a imprensa, mas a gente consegue espiar alguma coisa. A gente viu, por exemplo, que os funcionários que estão levando as bolas para o campo, eles estão vestidos com a roupa de proteção. A gente conseguiu ver também alguns jogadores, como por exemplo o meia Thiago Galhardo, caminhando, correndo ali em volta do gramado, respeitando o distanciamento entre eles e também, claro, sem contato físico. Os jogadores também trabalharam com bola de forma individual. Falando agora sobre Grêmio, a quarta-feira foi para finalizar a reapresentação dos jogadores e também para finalizar os testes para a Covid-19. Olha que interessante, os atletas deram um jeito de matar a saudade nesse período aí de pandemia. Eles baixaram a janela dos carros para ficar conversando entre eles, aquela resenha adaptada. E o clube divulgou que vai começar os treinos físicos no campo, em pequenos grupos e de forma individual, respeitando o distanciamento, como a gente vem falando, a partir dessa quinta-feira. O Grêmio, que até então não treinou, vai dar esse pontapé inicial aí nessa quinta-feira. Finalizando, falando sobre o Renato Portaluppi. A gente tinha divulgado na terça-feira que o Renato tinha um voo marcado para Porto Alegre nessa quarta. O Renato, inclusive, ia ter que trocar de hotel aqui em Porto Alegre, pois na noite de terça o Grêmio divulgou uma nota falando que o Renato não vem mais aqui para a capital gaúcha, ele vai ficar no Rio de Janeiro porque o Renato faz parte do grupo de risco, passou recentemente por uma cirurgia no coração, então nesse primeiro momento ele vai ficar em casa. Enquanto a gente acompanhava as informações, eu também fui dar uma olhada nos números mais atualizados possíveis aqui do coronavírus. O ministro da Saúde tinha dado uma entrevista com 125.218 casos confirmados hoje, sendo que 615 mortes nas últimas 24 horas. O total de falecimentos, 8.536. Mas agora aqui, já atualizando, já são mais de 126 mil casos. Isso que eu apurei antes do ministro, que eu acompanhei um pedacinho da coletiva dele, foi 7h30 da noite. Agora, 10h08. Mais 6.935 casos. É assustador ver esse número. Só que trazendo para a realidade de Porto Alegre está um pouco diferente. Rio Grande do Sul, 1.815 casos confirmados e 79 mortes. Bem diferente da realidade que a gente vem acompanhando no Sudeste, no Rio de Janeiro e também em São Paulo. A gente não sabe se vai existir uma progressão com relação a isso. Né? E é uma questão não só do jogo em si, da volta dos treinamentos, mas é uma questão de compaixão com o que está acontecendo com o país. Não vou falar nem com o mundo. Eu não vejo assim, sentido e tranquilidade, e é isso eu falo para você, que eu converso com alguns atletas e eles estão muito inseguros. Os familiares dos atletas estão inseguros. Só que assim, o Júnior, o maestro, sabe disso, muitas vezes os atletas não têm a capacidade de se posicionarem por várias questões, com medo de retaliação.
E a questão do campeonato estadual que eu estou falando, quando a gente bate que porque não tem, o que eu vejo, uma pressão das federações para que os órgãos de saúde autorizem um retorno por outros critérios. Eu não vejo essa bondade no futebol, Karine. Eu quero que o futebol volte para dar entretenimento às pessoas. Eu não vejo essa bondade. Eu não vejo. Eu vejo outros interesses, né? Agora, as pessoas precisam entender que nós somos a favor do futebol. Nós só estamos colocando a nossa opinião, a nossa visão pelo momento. Eu perco dinheiro com o futebol, se o futebol não voltar. Mas não é por causa disso que eu tenho que mudar a opinião do que está acontecendo com a sociedade. Parece que eu vou fechar meus olhos para o que está acontecendo. Eu perdi um amigo de 43 anos, saudável, que jogava futebol de salão. Então, assim, quando começa a chegar perto da gente, a gente começa a ver que o negócio é sério, não é brincadeira. E como é que o atleta vai sair de casa e deixar a sua família? A família dos atletas, elas fazem coisa nas ruas. Elas vão para a farmácia, elas vão no mercado. Nem todo mundo faz as coisas online. De repente, você tem que comprar um remédio de emergência. Então, assim, as coisas não são tão simples como querem colocar. É muito mais grave do que a gente está visualizando, pelo menos em alguns aspectos aí e algumas equipes. Importante também a gente afirmar aqui e relembrar que estamos falando em relação a treinamento, porque o calendário não tem nem ainda ideia de quando vai ser retomado no Rio Grande do Sul. Aí eu queria ouvir o Júnior, porque o Grêmio e o Internacional já estão preocupados com essa questão física, retomando gradualmente, com todos os cuidados possíveis nesse momento, mas pode ser uma pré-temporada eterna. Não sabe quando que vai voltar. Só para concluir, para deixar o maestro falar, é o seguinte, quando voltar, quando for liberado, aí cabe a CBF ou o campeonato que tiver, se for estadual ainda, que as federações deem um prazo adequado para que os clubes consigam fazer os seus treinamentos. Aí a gente também não vai acelerar o processo, porque o ano já está praticamente perdido. Agora a gente tem que acelerar, vamos treinar 10 dias. Não é assim. Então, que crie um protocolo maior para que tenha uma igualdade, né? Pelo menos para as equipes poderem treinar ao mesmo tempo e com um tempo mais longo de preparação. Eu acho que essa é a grande dificuldade, Pedrinho. Quem comanda não só o futebol brasileiro, mas até no futebol mundial também. Eu ontem tive um bate-papo com um jornalista amigo meu, que ele perguntando o que está acontecendo no Brasil, e eu estava conversando com ele, dizendo, por exemplo, a Argentina já se posicionou, o campeonato acabou. A Holanda, lá na Europa, também já se posicionou, né? O campeonato acabou. Mas tem outras confederações, por exemplo, como a Confederação Inglesa, né? E ela acha que o campeonato tem que terminar dentro do campo, né? Nós aqui no Brasil temos um problema maior ainda, que é o problema dos estaduais, que o calendário ele já era apertado, né, para que você pudesse jogar os estaduais, né? E qual vai ser o sacrifício, vamos dizer, do calendário em relação a essa competição? Então é um momento muito difícil para quem comanda também decidir isso. Existem muitos interesses em relação, né, ao fato do futebol estar parado. Todo mundo perde. Todo mundo que trabalha no segmento do futebol, com certeza está perdendo alguma coisa, né? Até mesmo, eu acho que é um outro grande problema, como os jogadores vão lidar, né, com essa questão exatamente de você abrir mão de uma parte do seu salário, né? Será que todo mundo pensa do mesmo jeito, né? Talvez se você tivesse um sindicato forte, né, que poderia tomar, né, à frente disso tudo e discutir pelos atletas, você teria muito mais tranquilidade. Mas você, muitas vezes, como você disse, ele omite a sua opinião exatamente para que você não tenha problemas futuros em relação à retaliação ou qualquer outro tipo de coisa. Como a gente está vivendo uma coisa inesperada que jamais teriam pensado ou planejado, eu acho que é muito difícil que a gente consiga, com tantas competições como a gente tem no Brasil e na América do Sul, que se consiga chegar a um consenso sem que você tenha que sacrificar alguma competição. E, naturalmente, quem comanda as federações, principalmente em relação aos campeonatos estaduais, precisa, quando tiver condição, de estabelecer. Começa nessa data e vai terminar nessa data, para que os clubes possam treinar e possam entrar em igualdade de condições para disputar a competição.
Para a gente continuar essa reflexão, já vou passar a bola para o Rafa, mas vou trazer também uma informação que saiu no Globoesporte.com, vou pedir para a produção já colocar na tela, inclusive, porque hoje teve uma reunião virtual da Federação Gaúcha com os 12 clubes do Gauchão, e essa reunião serviu para atualizar os dirigentes dos clubes sobre o que foi discutido com o governador do estado, Eduardo Leite, na terça-feira, em relação à data que poderia, quem sabe, retornar o Campeonato Gaúcho. Segue essa indefinição. A volta dos jogos em maio está totalmente descartada. E o próximo clube que deve voltar a treinar no Rio Grande do Sul deve ser o Esportivo. A gente até mostrou isso aqui também no Troca de Passes, que eles tiveram essa tentativa de retomada de atividades, aí acabaram esperando mais um pouco. Mas o Esportivo, a partir do decreto publicado pela Prefeitura de Bento Gonçalves na última segunda-feira, pode já voltar também gradualmente, pensando com os protocolos, como a gente está colocando aqui, a pensar no seu treinamento. Rafa, queria também ouvir você. Um pouco pelo que o Júnior falou, um pouco pelo que o Pedrinho falou. E quando o Pedrinho diz que não vê essa bondade no futebol, eu vou dar a minha interpretação do que é esse momento. As federações estaduais têm noção de que elas são o braço mais fraco, o elo mais fraco, num momento de calendário insuficiente para atender a demanda de todas as competições. A partir daí, aquelas que estão, que são de estados onde a situação parece um pouco mais tranquila, e também aqui a gente fala de aparência, a gente fala em subnotificação, não tem o número de testes adequado, sabe que não vive ainda uma situação tão ruim como outros estados, mas não tem como garantir que isso não ocorra se houver um afrouxamento das medidas de isolamento. E o retorno ao futebol, a ideia de normalidade, o retorno de outros setores da sociedade pode levar a isso futuramente. A gente está sempre com atraso, né? Entrando em estatística com relação a 2 semanas atrás, geralmente. O número de mortos de hoje passou dos 600, um recorde, né, no Brasil, é triste, mas a gente não está falando de 615 pessoas mortas hoje. A gente está falando de testes com determinado atraso que vem sendo feitos, os resultados de 615 testes saíram hoje. Então é muito difícil trabalhar em cima de uma ideia de normalidade, uma ideia de retorno, quando você está sempre correndo atrás, né, nas suas medidas de prevenção, de proteção da população. Então, o que eu acho que ocorre? Sabendo que o calendário pode não fechar para todo mundo, os estados que têm condição de retomar o estadual, de gerar o mínimo de receita nesses próximos meses, conseguindo finalizar os seus campeonatos, atendendo as suas equipes menores, recebendo verbas de TV, porque os jogos serão transmitidos nesse intervalo. O intervalo que ainda não seria capaz de atender a demanda de uma retomada de competição nacional, ou o início do Brasileiro, ou a retomada da Copa do Brasil. É muito mais complexo quando a gente fala de malha aérea, de viagens, de troca de estados, enfim, né, de circulação de pessoas por todo o território nacional. Então, eu imagino que as federações pressionam porque querem usar esse ato no calendário. Esse momento onde só o Estado, que em tese tem uma situação mais controlada, pode resolver o seu problema interno num curto espaço de tempo, com um mínimo de impacto, digamos assim. Mas não parece ser a melhor medida a partir do momento que a gente não tem como afirmar que há esse controle absoluto, né? Ainda é uma curva ascendente, eu sempre toco nesse ponto, o momento parece inadequado, e a partir daí a gente vai ver muito lobby, muita pressão, é possível que retome, com pressão em cima do Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde, e em alguns lugares é possível que a gente tenha futebol num prazo breve, digamos assim, mas eu imagino que por isso, para que ali na frente algumas outras federações vão ver que a situação apertou e que não vai ser possível contemplar o ano de 2020 com o fim dos estaduais. Então, quem pode tentar forçar um pouco a barra para resolver esse problema, entre aspas, agora, imagino que esteja fazendo muito para que consiga finalizar o campeonato ainda em 2020. Agora, você falou em algo inadequado. Gente, engasguei de novo, mas isso faz parte do ao vivo, tá? Quem não está acostumado se acostume. É isso aí mesmo. E para quem está com... Mais de 30 mil em vendas nos últimos 7 dias na Hotmart e mais de 200 mil no mês na Monetize, olha aí. Quer aprender como que eu faço isso aqui na minha casa? Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade.